você que está aí com a gente, bem-vindo de novo, nosso último bloco. Olha, esse bloco promete. Aguenta mais um pouquinho aí, que a gente tem aqui perguntas interessantíssimas. Já vou passar para a pergunta da professora Marina. Manda ver aí, professora Marina. Então, Carlos, uma coisa que vem pegando, né, nessa questão do digital é que, a partir de agosto do ano passado, está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela faz uma série de exigências para a forma como você vai tratar os dados dos seus clientes. E aí eu te pergunto, né? Tem muito pequeno negócio, microempreendedor entrando no digital. Como é que fica essa questão do pequeno negócio, do microempresário com a LGPD? Como é que se faz para se enquadrar dentro dos requisitos da lei? Legal, Marina, uma excelente pergunta e que tem trago realmente algumas perturbações e algumas brigas grandes, viu? Não sei se vocês estão acompanhando o próprio Facebook e a Apple estão batendo de frente, porque a Apple está restringindo alguns tipos de tagueamentos, né, que as plataformas de anúncios elas sugerem e oferecem, né? E o Facebook está extremamente chateado com isso, né? Porque como ele ganha dinheiro com publicidade, né, ele quer que a Apple seja um pouco mais flexível, né? E por aí vai. Então, processos rolando e por aí vai. Mas o pequeno negócio, ele tem que entender que, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção dos Dados, a gente percebe que isso estava na hora de acontecer, né? Poxa, cara, a gente não tem privacidade dentro da internet. O quanto de todos os dias está acontecendo em vazamentos de dados, né? E as empresas estavam se preocupando muito pouco com isso, né? Principalmente em termos de marketing digital, né, Marina? Então, a partir do momento que você entrava em determinado site, Marina, você não escolhia sim ou não em receber anúncios na internet. Então, você não marcava nada. Você visitava, por exemplo, uma geladeira, aquela geladeira, Marina, te perseguia a vida inteira, entendeu? Você abria a geladeira da sua casa, a geladeira estava dentro da geladeira. Se você ligava a televisão, a geladeira estava lá. E aí, hoje, as próprias plataformas, elas auxiliam o pequeno negócio, porque você tem recursos, né? Por exemplo, você vai criar um site hoje, o pequeno negócio ele tem que entender que ele tem que ter lá um aviso, né? Poxa, você aceita, né, os termos e condições e políticas de privacidade, né, sim ou não, né? Porque você só vai oferecer esse tipo de anúncio se a pessoa der consentimento. Na teoria tá muito bonito, viu, Marina? Mas na prática ainda tem site que se você não der o sim, ainda não visualiza, entendeu? Ou seja, tá forçando um pouquinho a barra. Mas o que as empresas, os pequenos negócios têm que entender se usar apenas Instagram, Google Meu Negócio, essas plataformas, realmente a preocupação é mínima, a não ser que se você construir base de dados interna. Então, se você começar a captar dados e tal, né, você sempre tem que pedir o consentimento para mandar uma newsletter depois, mandar um disparo de WhatsApp, né? Então, as pessoas hoje têm a opção, né, de receber ou não, porque você preenchia, por exemplo, um cadastro, sei lá, para você comprar uma cápsula de café e, de repente, seu dado era vendido, entendeu? E a sua base também, de repente, você não sabia de onde vinha mais contato. As operadoras de telemarketing faziam totalmente jogos de terceirização ali, de distribuição de bases e por aí vai. Então, o pequeno negócio ele tem que entender um pouco dessa questão de marketing digital, de aceitação ou não, né, da política. Tem que entender também dessa questão de base de dados, né, de realmente ter um consentimento e ter uma segurança da informação. Poxa, você tem que colocar aquilo em um lugar realmente que não seja vulnerável, né, e não seja exposto publicamente, porque tem site hoje que eu passo, por exemplo, o site me traz todos os e-mails, né, e as redes sociais, apesar de ser pública, né, ali tem termos de privacidade que você autoriza sim ou não. Então, a priori, Marina, é isso. Acho que é tomar cuidado em relação a esse tipo de consentimento, segurança da informação e aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque tem muita coisa. Contrato também, né? Que você tem que, no contrato, você tem que ter ali uma cláusula, né? De direitos de dados e tantas coisas. Mas, a início, acho que para começar a falar é isso mesmo. Maravilha. Lembrando um pouquinho dessa questão do tráfego pago que você falou, Carlos, e dessa relação dele com o e-commerce. Como é que esse casamento, como é que é isso? Assim, como é que você enxerga esse casamento? É um casamento que é igual um casamento natural. Ele pode dar muito certo, ele pode dar muito errado, entendeu? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a primeira coisa, quando a gente fala de vender na internet, eu falo, nossa, eu quero vender na internet. A primeira coisa que a pessoa pensa é, eu quero montar uma loja virtual. Só que montar uma loja virtual, se vocês tiveram outro convidado, o próprio Gabriel Bom Tempo, que provavelmente deve ter falado disso também,
vender na internet é uma escala, e montar um e-commerce também. O e-commerce, geralmente, você precisa ter um grau de maturidade já mais elevado, porque eu começo vendendo no Instagram, de repente eu já não consigo mais atender no Instagram e eu preciso automatizar as minhas vendas. Aí sim eu crio um e-commerce. E hoje, falar em vender e-commerce é complicado. Você está falando aí de Mercado Livre, você está falando de Magazine Luiza, você está falando de grandes players, como o Grupo Via Varejo, né, que aí tem Casas Bahia, por aí vai. Então, imagina concorrer com esses marketplaces e você sendo uma formiguinha, entendeu? Você vai, é meio que... Já viu a baleia? A baleia, ela carrega... Eu esqueci o nome dos animais, não sei se é plâncton, não sei. Eu sei que os peixes comem, né? Tipo, as beiradinhas. Imagina que você é isso, a baleia ou o Mercado Livre, e você tá pegando as sobras, entendeu? E é meio que nisso. Ou você nicha bem, tem uma diferenciação de produto, algo extremamente inovador, Eliseu, ou você vai ter que aproveitar essas migalhas. E aí, o tráfego pago, ele ajuda nisso, né? O tráfego pago ajuda a sua loja a decolar, ajuda a sua loja a oferecer o serviço certo para a pessoa certa no momento certo. Então, é um casamento que, se bem feito, cara, é extremamente duradouro. É a questão de na alegria e na tristeza até que a morte se separe. Mas, se não for bem feito, é o casamento prematuro ali. 6 meses, está tacando livro na cabeça do outro, quebrando prato e o pau tora, entendeu? Ixi, aí fica difícil, né? Esse casamento aí. Falando um pouquinho, para gente terminar aqui, Carlos, deixa aqui algumas dicas ou estratégias para a galera aí que está assistindo. O que é que você recomenda para a gente fechar esse nosso hangout? Legal. Primeira dica, pessoal, receita de bolo não existe nem fórmula mágica, entendeu? Marketing digital e tráfego pago está alinhado à estratégia e identidade da organização. Ponto 1. Segundo ponto, esteja presente nos canais a qual o seu cliente está. Não adianta você querer jogar todos os jogos, sendo que o seu cliente está em apenas um canal. Então, se é Instagram, comece no Instagram. Terceiro passo, uma coisa de cada vez. O cara que quer começar no digital, ele às vezes quer abraçar tudo. E quando ele abraça tudo, às vezes ele não abraça ninguém, entendeu? Então, tem um planejamento, sabe? Um planejamento de mídia, um planejamento de verba, sabe? Uma escolha de um perfil de cliente, uma definição de persona muito bem apurada. Quarto ponto, invista em tráfego pago. Quinto ponto, pessoal, invista em atendimento. Não adianta você fazer uma mega propaganda se o seu time comercial, se o seu time de saque não estiver preparado para atender. E por último, né, eu acho que um ponto também importante, monitore e mensure isso. E não desista, porque um projeto digital ele não vira da noite para o dia. Ele é uma empresa como qualquer negócio. E para investir no digital, você tem que ter paciência, persistência e muito estudo. Nossa, muito bom. Carlos, para terminar o nosso hangout aqui, eu queria que você fizesse aí um destaque em alguns pontos que você acha importante, além dessas estratégias que você acabou de deixar com a gente, para a gente finalizar. E depois já pode dar aí seus agradecimentos finais, por favor. Legal. Eu acho que uma dica e uma observação para a gente fechar isso é entender que em um cenário complicado que a gente vive, né? A gente vê muita gente aí, às vezes, passando fome, uma inflação em alta. Eu acho que o empreendedorismo, ele vem para justamente bater de frente isso, né? Então, o empreendedorismo bem feito, aliado às estratégias digitais, eu acredito que seja um grande fator aí da gente desviar, né, esse momento totalmente difícil que a gente está vivendo. Então, eu acho que o digital alinhado a negócios e estratégia é o grande remédio, né? Além da vacina, né, que todo mundo está esperando também. Então, eu acho que é isso. Acho que você que conhece, você que trabalha com marketing digital, além de oferecer seu serviço também de forma paga, eu acho que é levar a comunicação para todos, porque eu tenho acesso à informação, o Hugo tem acesso à informação, mas tem gente que tem ali uma empresa pequena, uma padaria, tem ali uma banca de frutas e nunca ouviu falar nisso, né? E aí eu acho que essa mensagem tem que chegar para todo mundo, porque uma vez que o empreendedorismo ele é distribuído de forma clara, eu acho que o resultado acontece e os negócios fluem, né? E para finalizar mesmo, agradecer o convite de vocês, espero novas oportunidades estar aqui também. Eu sou um apaixonado pela docência, né? Então, já são alguns anos aí que eu estou à frente de alguns cursos, né?
E é isso, pessoal. Sigam eu na rede social, tá lá, é o Carlos Costa. Fiquem à vontade de mandar direct, estarei totalmente à disposição aí do que precisarem, viu? E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, Carlos. A gente vai certamente contar com você em outras oportunidades. Depois, quando a gente anunciar você, a gente coloca lá o Instagram e tudo mais. E eu agradeço também o nosso público. Se você está aí conosco até agora, deixa o seu like, curta a nossa página, não é? Reproduza ela, e nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, professora Marina, professora Letícia, a Thalita e o Hugo aqui conosco. Um abraço para vocês e até mais. Valeu! Valeu!